Estamos iniciando Gente Inteligente aqui no RPTV, canal 15, e hoje nós vamos bater um papo com a doutora Tânia Mara Olmedo. Ela é endocrinologista e vem falar aqui sobre diabetes, essa doença silenciosa que anda matando os brasileiros. Aliás, anda matando gente no mundo inteiro. E é uma doença que, segundo os médicos, ela pode ser evitada, pode ser controlada, a não ser que ela seja congênita. E nós vamos hoje fazer uma consulta aqui com a doutora Tânia, né? Vamos fazer de conta que a gente está lá no consultório dela, para a gente saber tudo que ela tem para falar sobre diabetes. E aí, você que tem alguma dúvida, que tem alguma suspeita, é bom acompanhar, porque a doutora Tânia é craque no assunto e ela tem boas informações para a gente. E aí, Tânia, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Opa, aqui a gente tenta fazer o seguinte, mostrar para os outros o que a cidade tem de melhor, né? Principalmente na produção científica, na produção cultural e também na área de saúde e na área de política. Por quê? Porque se a gente não mostrar, as pessoas não ficam sabendo. E muitas vezes a pessoa compra gato por lebre por aí. Então a ideia é fazer com que a cidade conheça o potencial daquilo que ela tem para oferecer. Tânia, vamos direto no assunto. Eu chego aqui no seu consultório e estou assim, tenho uma vida sedentária, meus hábitos alimentares são um pouco diferentes, eu como muito doce, adoro sorvete, tomo chopinho, eu sei que chopp vira açúcar, eu como bastante pizza também, que eu também sei que vira açúcar, mas principalmente eu não tenho tempo, eu não gosto de fazer exercício, de fazer caminhada. Você acha que eu sou um potencial, assim, candidato a desenvolver um diabetes? Com certeza, não só você, mas todas as pessoas que têm esse tipo de hábito alimentar e não tem tempo e às vezes é muito estressante o dia a dia nas suas atividades, que vão acabar tendo mais probabilidade de desenvolver o diabetes, principalmente o tipo 2, que ele não é dependente à insulina, mas ele é o que mais mata hoje, devido ao como ele é formado. Então eu diria para você, como um paciente, que a tua chance de desenvolver um diabetes em 5 anos é em torno de 99,9%, se você conservar esses hábitos. Mas isso não é muito cruel? Com certeza, mas você pode saber disso para mudar isso. Mas e aí quando a pessoa já tem na sua família assim? Já teve tios que pegaram diabetes, que morreram por causa de diabetes e tal, fica mais difícil ainda? Não, porque não tem uma grande chance de você, por causa de alguém da sua família ser diabético, você ser. Você pode desenvolver o diabetes por causa dos hábitos alimentares que você herdou dos seus pais e dos seus tios, e você continua fazendo os mesmos para desenvolver, não porque o fato deles terem, você terá também. Bom, então agora vamos ter que conversar sobre alimentação. O que seria uma alimentação correta para um cidadão não desenvolver diabetes? Para você ter uma ideia, nos últimos 150 anos, o consumo de açúcar aumentou 12 vezes. Ou seja, é recomendado pela Organização Mundial de Saúde que uma dieta base de 2.000 calorias, 10% seja a ingesta de açúcar, que deveria ser 200 calorias, ou 50 gramas, que equivale a 3 colheres de açúcar de sopa por dia. E as pessoas usam 12 vezes mais isso na alimentação, que inclui refinados, todas as farinhas e os refrigerantes nessa conta. Quer dizer, o pão, mesmo o pão integral, mesmo o pão de centeio, assim, que a gente acha que é muito saudável? Sim, porque olha só, a alimentação de hoje, ela tem alguns alimentos que eles são mais ricos em liberar rápido o açúcar. E esses alimentos são chamados alimentos de alto índice glicêmico. Então, quando a pessoa usa muita coisa refinada, a fibra que essa alimentação continha, ela é perdida no processo de refinamento. Então, ela passa a ter uma liberação de açúcar muito rápida na circulação. E isso, para ter uma boa digestão, precisa de uma insulina adequada. Só que pela quantidade rápida que esse alimento é liberado, não consegue
a insulina ser suficiente para fazer essa digestão. Então, essa sobra que o açúcar gera começa a ter uma associação com proteínas que estão circulando, que elas têm um pouquinho de afinidade. E isso começa a gerar um processo de caramelização em volta da célula, que gera resistência à ação da insulina, e entre outras doenças é o que dá ruga, é o que dá fibromialgia, é o que dá Alzheimer, é o que dá problemas cardíacos. Então, esse processo inicial, apenas que você gosta mais de um alimento que tem rico índice de açúcar, de liberação de açúcar, esse alto índice glicêmico, que hoje são os alimentos mais fáceis da gente ingerir, porque os fast food, os refrigerantes são extremamente altos em índice glicêmico, você tem uma alta chance de desenvolver esse processo que gera envelhecimento celular, todos os tipos de doenças reumáticas, além das doenças cerebrais e os riscos do diabetes, que eles vão atrair também as complicações crônicas. Bom, doutora, aí nós falamos de massas, de farinhas, são carboidratos. Agora, na casa do carboidrato, nós temos, além da farinha, nós temos também os amidos. E a nossa base de alimentação é o arroz. O arroz também, ele pode ser prejudicial à saúde nesse caso. Sim, porque aí nós também temos que ver uma outra coisa, porque no desenvolvimento do diabetes, o que mais conta é o índice glicêmico. Quanto libera rápido o açúcar e quanto tem de insulina ali. Mas existe uma outra coisa a ser observada, principalmente para quem já tem o risco de diabetes, que é a carga glicêmica, que é quanto esse alimento vai circular no sangue, depois que fez a digestão, de açúcar a mais. E nesse caso, a porcentagem de carboidratos que tem na porção, dividida pelo índice glicêmico, que vai dar essa carga. Então, o arroz, se for em dose alta, ele vai ter uma alta carga glicêmica. Então, se a pessoa não olhar também todos os carboidratos, então ela precisa olhar fubá, arroz, macarrão, amido de milho, todos os amidos, para ela poder ter uma ideia de uma alimentação mais, vamos dizer assim, equilibrada, que tem um pouquinho de tudo, mas não tem a predominância desse tipo de carboidrato refinado, por exemplo. O brasileiro, geralmente, a maioria dos brasileiros, ele tem a seguinte dieta: ele come arroz, feijão, uma carne e uma salada. Esse prato é correto? Ele é um prato correto porque o feijão tem baixo índice de açúcar e o arroz tem um médio índice. Então, se não for exagerado a associação desses dois, por uma associação, uma concha de feijão com 2 de arroz, 2 escumadeiras, por exemplo, com um grau alto de salada e uma carne só, é uma alimentação equilibrada. Bifinho, né? O bifinho, assim, dessa grossura, assim. Aí a pessoa tem que tomar cuidado com o grau de gordura que tem a ver com a maciez da carne. Porque às vezes a pessoa pega uma carne sem gordura aparente, mas é uma carne macia que tem bastante colesterol. E às vezes ela não se atenta a isso. E aí o que peca são os extras. Então ela toma isso, come isso com refrigerante, que também vai aumentar essa taxa de açúcar. E às vezes ela usa um doce de sobremesa. Aí depois vem a sobremesa, pois né? Que geralmente é um pudim, né? Se ele estiver num restaurante, em casa pode ser um doce qualquer, uma compota, quer dizer, tudo isso aí é a formação de uma pequena bomba que vai explodir dentro do corpo cidadão.